Então, gente, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, eu vou falar com vocês a respeito da linguagem audiovisual. Vamos perceber as características dessa linguagem, o objetivo dela, por que é importante aprender sobre ela. Tudo bem? Primeiramente, a gente tem que saber o que é a linguagem audiovisual, não é? A linguagem audiovisual ela é composta por outras três linguagens, ou seja, ela é a junção dessas três linguagens: a linguagem verbal, a sonora e visual. Não é à toa que é audiovisual. Você ouve e você vê. E nessa questão de ouvir e ver, a gente tem a presença da linguagem verbal, expressa, verbalizada por palavras, certo? A linguagem sonora acompanhando a parte áudio, né, e visual, que é a parte que acompanha a nossa visão nessa linguagem, que conjugadas transmitem uma mensagem específica. A leitura dessa linguagem pressupõe o conhecimento dos seus elementos, seus códigos e processo de construção. Super fácil. Tudo que a gente ouve e vê ao mesmo tempo, por exemplo, os filmes, as novelas, os desenhos animados, esse é o campo da linguagem audiovisual, certo? Quando a gente lê um texto, a gente não ouve, nós que estamos lendo, mas quando esse texto é recitado por alguém em um teatro, quando é Shakespeare, né? A peça de Shakespeare e ela é encenada em um teatro, a gente tem a presença da linguagem audiovisual, certo? Já dei alguns spoilers para vocês no slide anterior, mas um dos meios de propagação dessa linguagem audiovisual é o cinema. É o lugar onde a gente senta, come aquela pipoquinha, aquele chocolate, aquele refrigerante, para assistir e ouvir um filme, certo? Uma peça teatral, no caso, passada em vídeo, certo? Há também o teatro, onde a gente vê apresentações musicais, onde vemos peças sendo encenadas, certo? E por fim, a gente tem a televisão. São meios diferentes, poxa, a professora parece igual, né? Uma peça teatral a gente consegue ver na televisão também se filmarem essa peça. E a mesma coisa no cinema. A gente pode assistir um filme no teatro se as pessoas projetarem esse filme. Sim, mas cada uma desses meios de propagação, eles vão pedir um modo de expressão dessa linguagem. Um filme, se ele é projetado para o teatro, uma peça teatral, ela vai ter características, ela precisa ser encenada de forma diferente da que os atores encenariam na televisão, certo? Por exemplo, no teatro, a gente não tem o recurso da câmera. Você vai pagar um ingresso, vai sentar na primeira fileira ou na última fileira, por exemplo, do Miguel Falabella, no teatro lá do Norte Shopping. Você vai pagar e você, estando longe do palco, você não vai conseguir enxergar algumas coisas, certo? E é por isso que o ator do teatro, tem que ser, ele precisa ser muito mais expressivo, ele precisa falar de maneira mais eloquente, os braços precisam falar mais, diferente do ator de novela. Porque na novela, na televisão, no cinema, a gente tem o recurso da câmera. E quando a câmera quer focar em alguma coisa, não precisa o ator ser espalhafatoso. Um simples relance da câmera, aquele close, né, que deixa o rosto do ator em cena e bem alto, a gente consegue perceber o que ele está tentando passar pra gente, certo? Ah, Continuando aqui, a mesma discussão do último slide, a gente tem que, apesar de fazerem parte de um mesmo grupo, os meios de transmissão da linguagem audiovisual possuem suas próprias características e artifícios, a fim de alcançar o objetivo da comunicação. Então, o objetivo da televisão, do cinema e do teatro é trazer uma mensagem, seja ela emocional, seja ela reflexiva, seja ela divertida, de lazer, entretenimento. Essa é a função, é o objetivo da linguagem audiovisual, é prender o espectador,
certo? Se aquilo que você está vendo e ouvindo não faz o menor sentido para você, não transmite nenhuma graça, não te dá vontade de assistir, você não vai assistir. E esses meios de propagação da linguagem audiovisual, eles querem ser vistos, eles querem ser ouvidos, certo? Coloquei aqui embaixo para vocês um exemplo que diz o seguinte: se o cinema ou a televisão precisarem demonstrar ao telespectador que existe uma bomba debaixo da cama de um personagem, basta apontar a câmera para essa região, né? O ator não precisa falar, há uma bomba debaixo da minha cama. Não é necessário, basta apenas que a câmera mostre. Cara, e a gente vai olhar isso, nossa, meu Deus, coitado do personagem, ele não viu a bomba ainda. A gente, como telespectador, a gente pode ver antes, porque a câmera permite isso pra gente. Mas em um teatro, você tá lá no fim, lá no final, na última poltrona da última fileira, você enxergar uma bomba debaixo da cama do personagem sem ele falar nada é impossível. Então no teatro, esse ator ele precisa falar, há uma bomba debaixo da minha cama. Ele precisa expressar coisas óbvias que ele não precisaria fazer no cinema ou na televisão, certo? Então, as características de cada gênero da televisão, os objetivos são alcançados de maneiras diferentes, certo? Essas técnicas vão se adequar ao público e ao meio de propagação, certo? Trouxe aqui para vocês um exemplozinho de uma peça teatral filmada. O Alto da Compadecida é um alto escrito por Ariano Suassuna, super famoso, brasileiríssimo. Existe o filme que ele é reprisado na Rede Globo diversas vezes na sessão da tarde, então muitos de vocês conhecem. Eu vou colocar aqui para tocar, primeiramente, esse vídeo que é a peça teatral, e depois eu vou mostrar para vocês esse mesmo trecho no cinema. Sem pensar, não! Quer dizer que quando era pra benzer o cachorro, tu casou, mas estava tudo pensado. Pra benzer o meu, pois olha, que o meu marido é o prefeito da vai pedir a demissão. Vai pedir a minha demissão! Sou eu que te amo. O que é? É a voz da verdade, patrão. A voz da verdade. A mulher. Ai, a senhora quer do papel? A vaca que eu mandei pra cá pra fornecer leite de gado tem que ser devolvida hoje. Tem que ser devolvida mesmo. Eu aqui no céu. Então, pessoal, assistimos já essa versão do teatro da peça. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo dessa mesma história, dessa mesma parte, desse mesmo trecho, agora no cinema, o filme. Que é isso? Que é isso? Afinal de contas, eu sou presidente da Irmandade das Almas. Isso é alguma coisa. Padre, homem aí é coisa muita. Presidente da Irmandade das Almas. Pra mim, isso é um caso claro de cachorro-bento. Benza logo esse cachorro. Faz. Não benzo e acabou. Eu estou preparado para fazer essas coisas assim de repente, sem pensar, não. Quando é cachorro, já estava tudo pensado. Uma vez é a minha, essa complicação. Olha que meu marido é presidente, estou ganhando a razão. Eu vou pedir a demissão. Vai pedir minha demissão. Não me sai de casa, nem andar. E olha que os meus são de graça. E olha que as obras da igreja está custeando. Eu estou custeando. Que é isso? É isso, é a voz da verdade. Você vai ter que terminar do padeiro. Ai, a senhora que é do padeiro.
Sono un eccellente vigário. Tem que ser o vigário. Até a vaca também é demais. Acaba desmandado. Eu mandei você Mandou. E como é que ela tá? Com quatro patas, um rabo, um focinho. Diga que ela piorou. Digo nada. Ela piorou? Diga. Pode dizer. Você deixou Eu não deixei, não. Ai, graças a Deus. Mas era só uma bichinha desobediente. Tu não tem nada que ter saído junto da cachorra. Mas eu tivesse essa boca difusa aqui, já que ela morreu. Perceberam a diferença da atuação da atriz no cinema e a atuação daquela outra atriz lá no teatro? A do teatro foi muito mais caricata, ela mexeu muito mais o corpo, ela rebolou muito mais, o marido também foi muito mais paspalhão, né? Mas se esses atores desse teatro estivessem encenando esse mesmo filme, essa mesma cena no cinema, o filme ia virar comédia pastelão, ia ser desnecessário. Aquele close que a câmera dá no cinema, na televisão, é justamente para que a expressão do ator não seja tão espalhafatosa quanto ela é no teatro. Perceberam que os gritos da atriz, e ela dançando, e ela batendo o pé, ela batendo salto no chão, né? E ela gesticulando com as mãos. Essa atriz, em nenhum momento do filme, a gente viu as mãos dela. A atuação dela é perfeita, é maravilhosa, ela é divina. Mas é a atuação para televisão, diferente da atuação do teatro. Então, há essa diferença. Certos meios de propagação dessa linguagem audiovisual, linguagem é porque visa a comunicação, né? O envio de uma mensagem, seja ela de entretenimento, como eu já falei para vocês, no caso do filme ele serve para entreter o telespectador, fazer passar o nosso tempo, nos trazer cultura, certo? Mas os meios de alcançar esse objetivo são diferentes, a atuação é diferente. Perceberam que no filme tem música, né? Um fundo musical, enquanto no teatro esse recurso não é possível, só se você colocar uma caixa de som ali, até vai, mas eles não colocaram ali naquela peça, certo? E na cena em que perguntam, aí a senhora é o que do padeiro? A vaca. No filme, mostra o ator falando isso, né? Enquanto no teatro, a câmera não focou no ator que perguntou, e a senhora é o que do padeiro? Né? Se vocês perceberam, foi como se fosse uma voz, no fundo, assim, aleatória, perguntando, e a senhora é o que do padeiro? Né? Porque a pessoa que estava gravando da plateia, ela não é uma câmera profissional, ela só gravou a cena para guardar de recordação e não focou no ator que perguntou isso. Isso no cinema e na televisão não aconteceria, pelo menos não propositalmente, certo? Entenderam? Então, sobre esse assunto, linguagem audiovisual, é apenas isso, é um tema super tranquilo, super aberto a discussões. A gente tem que esses meios, certo, de propagação da linguagem audiovisual, eles possuem características diferentes e meios diferentes de se alcançar essa comunicação. Vocês viram que linguagem audiovisual, ela vai misturar a linguagem verbal, o áudio e a visão, certo? O nosso ver, o nosso ouvir e também a fala presente nesse processo de comunicação. E o objetivo principal de toda a comunicação é estabelecer um contato com o destinatário, com aquele que recebe a minha mensagem, certo? Fazer ele se emocionar, se entreter, refletir dependendo da obra, certo? Tudo bem? Se ficou alguma dúvida, pessoal, entre em contato comigo, que com certeza eu terei muita paciência para tirá-las. Um beijão no coração de vocês e até a próxima.